Olá, estamos aqui, comecinho de janeiro de 2026, aquela época do ano que é perfeita para a gente dar uma parada, sabe? Olhar um pouco para trás e tentar entender o que de fato aconteceu. Exato, um momento de balanço. Isso, de balanço. E hoje o nosso mergulho é em Ferraz de Vasconcelos, aqui no Alto Tietê. A gente tem em mãos uma pilha de fontes, assim, notícias locais, comunicados da Câmara, alguns relatórios de gestão. E a missão aqui é tentar decifrar a história de 2025 na cidade. Um ano que, pelo que tudo indica, foi um verdadeiro cabo de guerra. Com certeza. De um lado, crises de infraestrutura bem sérias, que tiraram o sono de muita gente, e do outro, conquistas importantes, principalmente em educação e no social. A pergunta é, o que essa dualidade toda nos diz sobre o ano que mal começou? É uma ótima pergunta, porque o que emerge dos documentos é exatamente essa imagem de uma gestão, digamos, ambidestra. É como se a administração pública tivesse que, com uma mão, apagar incêndios muito concretos, muito urgentes. O básico do básico. Isso, o básico. E, com a outra mão, tentar construir um futuro e investir em projetos de longo prazo. Essa tensão entre o urgente e o importante parece ser a grande história de Ferraz em 2025. Certo, então. Vamos começar pelo incêndio mais visível que, pelo jeito, envolveu água. Ou melhor, a falta dela. Exatamente. A falta dela. As fontes são bem claras sobre uma crise de abastecimento no finalzinho de dezembro. As reportagens falam em moradores de vários bairros ficando, até 9 dias seguidos sem uma gota na torneira. O que é um absurdo. E tudo isso debaixo de um calorão, o que só piora as coisas, né? Exato. E o que é fascinante aqui não é nem a crise em si, que, infelizmente, a gente sabe que acontece, mas a reação institucional a ela. Não foi só gente reclamando na internet. A gente vê nos documentos uma resposta em duas frentes bem definidas. Ah, é? E quais seriam? Bom, primeiro, a frente política. A Câmara Municipal aprovou, e por unanimidade, a moção de repúdio número 0052/2025, contra a Sabesp. Ok, só pra gente entender bem, uma moção de repúdio, na prática, é o quê? É uma multa? Tem um efeito prático? Não chega a ser uma multa, não, mas tem um peso político enorme. É o poder legislativo da cidade dizendo de forma oficial e pública: olha, nós estamos absolutamente insatisfeitos com o serviço de vocês e isso é inaceitável. É um recado bem direto, então. Muito direto. E, ao mesmo tempo, na outra frente, a de defesa do consumidor, o PROCON da cidade também foi lá e notificou a concessionária. Ou seja, a Sabesp foi pressionada formalmente por dois lados. Isso mostra uma articulação que vai além do protesto pontual, sabe? Entendi. E a ironia é que enquanto se lidava com a falta da água, o medo do excesso dela também estava na pauta. As enchentes de verão. Isso. Eu vi aqui uma proposta do vereador David Júnior pedindo a limpeza preventiva de piscinões. Ele cita especificamente os do Parque São Francisco e da Vila Romanopolis. A ideia era se antecipar o problema. E se a gente conectar os pontos, isso parece ser parte de uma estratégia um pouco mais ampla. Não é só um vereador isolado. Um dos relatórios menciona que, na mesma época, a Defesa Civil de Ferraz enviou seus agentes para a oficina de verão em São Paulo. É um treinamento super especializado focado exatamente nisso. Em preparar as equipes para as chuvas fortes. Exatamente. Preparar para desastres típicos dessa época. Mas essa participação na oficina é algo novo? Ou é só um procedimento padrão que acontece todo ano? As fontes dão alguma pista se isso representa uma mudança real de estratégia? Essa é a pergunta-chave. Os documentos não detalham o histórico, mas a ênfase que foi dada a essa participação, somada à proposta de limpeza dos piscinões, sugere um esforço. No mínimo, um esforço para comunicar uma mudança de postura. Sair do reativo, que é correr atrás do prejuízo depois da enchente... Para o proativo. Isso, para o proativo, que é tentar evitar que o pior aconteça. Se foi eficaz ou não, bom, o verão de 2026 vai nos dizer, né? Certo. Então, enquanto uma parte da gestão estava literalmente com a água pelo pescoço... Seja pela falta ou pelo excesso, né? Exato. Tem esse outro lado da história que é quase um universo paralelo. E é aqui que o contraste fica, assim, gritante. Enquanto a cidade enfrentava esses perrengues de infraestrutura, a área da educação estava colecionando prêmios.
É uma dissonância notável, não é? De um lado, um problema quase medieval de falta d'água. Do outro, reconhecimento por inovação. As fontes destacam duas conquistas principais. Primeiro, a cidade ganhou um troféu na segunda edição do Prêmio Inova Educação, que é do Condemate, aquele consórcio dos municípios da região. Certo. E segundo, um projeto bem específico de uma escola municipal, a EMEB Prefeito Helmut Bassmann. Que nome. Pois é, o projeto chama Passaporte do Leitor e ganhou uma moção de aplauso da Câmara. Peraí. A mesma Câmara Municipal que estava emitindo moção de repúdio contra a Sabesp também estava quase ao mesmo tempo emitindo moção de aplauso para um projeto de leitura? Exatamente. É isso que define a gestão ambidestra que eu mencionei no começo. E essas premiações, na verdade, são só a ponta do iceberg. Aprofundando nos relatórios, a gente vê que a Secretaria de Educação lançou um documento muito estratégico, o Guia do Protocolo Antirracista. Isso é importante. Muito. E o interessante é que não foi só um papel que foi impresso e distribuído, sabe? O lançamento veio junto com diálogos, com formações para todos os diretores da rede. Ah, então teve um trabalho de implementação mesmo. Exato. Isso sinaliza que não é apenas uma política de boas intenções, mas uma ferramenta de gestão, pensada para padronizar como a escola deve agir em situações de conflito racial. É algo bem mais profundo e estruturado. E essa preocupação com o tecido social parece ter extrapolado os muros da escola. Outro ponto que aparece com força nas notícias é a mobilização pelos direitos da mulher. Eu li aqui sobre a campanha 21 Dias de Ativismo. E o que chama a atenção é que não ficou só no discurso. De jeito nenhum. A programação foi muito pé no chão. Além das palestras e debates que são importantes para a conscientização, o foco prático foi em oficinas de empreendedorismo feminino. Para gerar autonomia, imagino. A lógica é essa: fortalecer a autonomia econômica da mulher como uma das principais ferramentas de prevenção e combate à violência doméstica. É dar condição para que ela possa romper um ciclo de dependência, né? Isso levanta uma questão sobre como essas diferentes áreas, educação, mulher, assistência social, conversam entre si, para não virar um monte de iniciativa isolada. E parece que a gestão também pensou nisso. Uma das fontes, um comunicado da prefeitura, menciona a realização do Fórum de Interconselho. Nome burocrático. O nome é burocrático, mas a ideia é potente. Eles juntaram na mesma sala os representantes de vários conselhos municipais, da criança e do adolescente, do idoso, da mulher e por aí vai. O objetivo era debater e alinhar as ações. Na prática, é uma tentativa de fazer com que a mão direita saiba o que a esquerda está fazendo. É buscar uma coesão que é raríssima de se ver na gestão pública. Faz todo sentido. Mas, bom, essas políticas de alto nível são fundamentais, claro. Mas eu fico curiosa para saber como essa dualidade toda se manifestou nas ruas, no dia a dia do cidadão comum. As fontes mostram algum esforço para, por exemplo, aquecer a economia local enquanto se apagavam os incêndios da infraestrutura? Sim, e de formas bem criativas. Um exemplo é a feira gastronômica que já existe na cidade, mas que em novembro ganhou uma edição especial com o tema de Black Friday. Ah, que interessante! Pois é, participaram 21 empreendedores locais, oferecendo descontos de até 30%. É uma tentativa de conectar um evento cultural da cidade com uma data global do varejo. E teve também as coisas de fim de ano, imagino. Sim, teve o Natal Iluminado 2025, com a tradicional chegada do Papai Noel e uma curiosidade, da Turma do Mickey, buscando atrair as famílias para o centro e estimular o comércio. E como essas ações comunitárias são financiadas? Porque nem sempre tem dinheiro sobrando no caixa da prefeitura para isso, né? Ótima pergunta. E as fontes nos dão uma pista bem concreta sobre um mecanismo específico. É o caso de um evento chamado Pedal Solidário. Um passeio de bicicleta. Isso, um passeio ciclístico que arrecada alimentos. A realização dele foi garantida por um vereador, o Cláudio Ramos Moreira, que destinou R$ 79.100 para o projeto através de uma emenda individual impositiva. Emenda impositiva, outro termo técnico. O que isso quer dizer na prática? Significa que o vereador tem o poder de pegar uma parte do orçamento total da cidade e carimbar aquele dinheiro. Ele obriga a prefeitura a usá-lo para aquele fim específico que ele determinou. Ah, entendi. É uma verba direcionada. Exatamente.
É uma forma muito direta de um político local injetar recursos num projeto da comunidade, contornando parte da burocracia do executivo. Nesse caso, o dinheiro vai direto para garantir o evento em parceria com o Instituto Se Liga. Falando em dia a dia, tem também a questão da mobilidade, que sempre pega. Eu vi uma nota sobre a ampliação da Zona Azul, o estacionamento rotativo. Sim. Foram criadas 86 novas vagas perto da estação Gianete. Pode parecer pouco, mas para quem precisa ir ao centro, isso pode fazer uma diferença enorme. Sem dúvida. São essas pequenas intervenções que, somadas, mudam a percepção do espaço urbano. E por falar em espaço, tem também a construção da memória da cidade. Como assim? Um ato que parece simbólico, mas que tem um significado profundo, foi a aprovação unânime de um decreto que deu o nome de um articulador político local, já falecido, Roberto Tasso Martinelli, ao Complexo Esportivo Municipal, a Vila Olímpica. Ah, uma homenagem? Exato. Esses gestos de nomear praças, ruas, ginásios, é a forma como a cidade conta sua própria história e homenageia quem ajudou a construí-la. Então, quando a gente junta todas essas peças, o que tudo isso significa para 2026? A imagem que fica de 2025 é essa mesma, de uma gestão correndo para tapar buracos urgentes e, ao mesmo tempo, tentando colocar quadros na parede. Perfeito. E já temos alguns fatos concretos sobre 2026 que aparecem nas fontes. Primeiro, o calendário político está definido. A Câmara Municipal volta do recesso no dia 1º de fevereiro, com a primeira sessão marcada para o dia 3. E já tem previsão de ser um começo agitado. A própria fonte da Câmara antecipa um expediente repleto de documentos. Então, sim, podemos esperar um começo de ano legislativo bem intenso. E do lado dos desafios que ficaram de 2025, eles não sumiram, né? De jeito nenhum, eles continuam todos aí. A crise da água em dezembro deixou um legado de tensão com a Sabesp que certamente vai dominar parte da pauta política. Aquela moção de repúdio não foi o fim da história, foi o começo. E as enchentes? E as enchentes? O verão vai ser o teste de fogo para as ações de prevenção. Vai mostrar se a limpeza dos piscinões e o treinamento da Defesa Civil foram suficientes. 2026 será o ano da prova real para o planejamento de 2025. Ao mesmo tempo, a gente já sabe que algumas iniciativas, como o Pedal Solidário, têm seu financiamento garantido, mostrando uma aposta na continuidade dos projetos sociais. Resumindo, então, a análise de 2025, uma analogia que eu vi num dos relatórios parece se encaixar perfeitamente. A gestão de Ferraz de Vasconcelos foi como cuidar de uma casa grande e antiga. Foi preciso correr para consertar vazamentos graves no encanamento e desentupir as calhas antes da tempestade, enquanto em outros cômodos se investia em decorar a biblioteca, comprar livros novos e organizar festas na sala de estar. E isso nos deixa com uma reflexão final. Fica claro que existe um projeto em Ferraz para construir uma identidade de cidade que valoriza a educação, a inclusão, a cultura. Os prêmios, os protocolos, os fóruns, tudo aponta nessa direção. Certo. A grande questão que 2025 deixa para 2026 e para os próximos anos é: será que a fundação dessa casa, a infraestrutura básica de saneamento, drenagem e mobilidade, vai aguentar o peso dessas ambições? Ou será que a necessidade constante de fazer reparos emergenciais no porão vai acabar drenando a energia e os recursos que seriam usados para continuar a decorar a sala de estar? É esse o equilíbrio que a cidade vai ter que encontrar.